Prezados irmãos e irmãs, terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Os antigos romanos honravam a memória dos mortos e comiam junto de suas tumbas, ao redor de sua cátedra ou cadeira reservada ao defunto, para significar que estava presente no banquete. Desde o século IV, os cristãos começaram a honrar uma cátedra muito mais espiritual, a de Pedro, chefe da Igreja de Roma. No início do cristianismo, as celebrações aconteciam nas casas. Vemos na carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 16, versículo 5, que o casal Áquila e Prisca acolhia toda a comunidade em sua casa. Lá tinha uma cadeira reservada a São Pedro, que ali chegando celebrava com a comunidade. Dessa cadeira ele ensinava, ele pregava. Então, passado o tempo, conservar esta cadeira. Hoje essa cadeira está muito bem conservada e guardada na Basílica de São Pedro, em Roma. Sobre esta cadeira, sobre a fé de Pedro, que está edificada a igreja, conforme o Santo Evangelho de hoje. A leitura é da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. O salmo é o 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Santo Evangelho é segundo São Mateus 16, de 13 a 19. São Pedro aqui faz uma autoapresentação. Ele está se apresentando. Com isso, conhecemos sua identidade. Em seguida, vem as recomendações aos anciãos que, como ele, carregam a honra e o peso das responsabilidades que Jesus lhes pôs sobre as costas. Ele, como apóstolo, transmite não o que é seu, mas a missão que lhe foi confiada para ser partilhada e participada. Partilhada e participada. No Evangelho, Jesus interroga os seus discípulos sobre o que se diz sobre ele. As respostas são parcialmente válidas, mas são inexatas. É então que Jesus interroga os próprios discípulos sobre o que pensam dele. São Pedro, em nome de todos, responde. E essas palavras de Pedro são uma profissão de fé total. Claro que só o Pai conhece o Filho. E o Pai revelou quem é o Filho a São Pedro. Daí, Jesus escolheu São Pedro para liderar o Colégio dos Apóstolos. Essa resposta de São Pedro revela a sua identidade. E com isso, ele é tornado o crente representante de todos os crentes. Por fim, nós temos uma série de palavras com as quais Jesus define a sua relação com Pedro e o ministério do apóstolo em relação à igreja. Pedro falou sob inspiração divina. O nome novo que Jesus dá a Pedro indica a sua missão de pedra fundamental e sólida de edifício que é a igreja, a comunidade dos salvos.
A entrega das chaves simboliza que é com Pedro e por meio de Pedro que Cristo realiza a salvação de todos. Jesus o escolheu como primeiro no grupo dos 12. Com essa festa de hoje, apoiados no símbolo da cadeira, realçamos a missão de mestre e de pastor conferida a Pedro por Jesus Cristo. O Senhor fez assentar sobre ele, como sobre uma pedra, todo o edifício da igreja. Peçamos a Deus a graça de professarmos como Pedro, de sermos fiéis como Pedro, de partilharmos na unidade a sua missão com fidelidade para um dia partilharmos da mesma coroa, da mesma glória que hoje ele partilha, porque foi fiel e recebeu a coroa imperecível das mãos do Supremo Pastor. Unidos a Pedro, somos um só rebanho, vivemos no Espírito do Senhor, Espírito de unidade, tendo o mesmo pastor por guia, e receberemos de suas mãos essa coroa imperecível. Que São Pedro Apóstolo interceda a Deus por nós e nos ajude a ouvir, a aprender como ele, para partilharmos dessa alegria, fazendo com que muitos outros participem dessa mesma missão e que todos um dia cheguemos a gozar da mesma glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.